Mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento na palavra. Eu sempre começo assim: a leitura traz conhecimento, mas o verdadeiro entendimento, a verdadeira interpretação desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você e a qualquer um que venha ler a Bíblia, quem dá esse perfeito entendimento é o Espírito Santo, tá bom? Porque é ele que nos dá a interpretação das Escrituras. Porque eu, por mim, não posso interpretar a Bíblia por mim mesmo. Quem dá a interpretação, quem dá a sabedoria é de fato o Espírito Santo. Quero deixar claro aqui que eu não sou pastor, tá? Porque lá em João 10 fala quem é o verdadeiro pastor, porque ele mesmo diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, tá bom? Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras. E ele disse também: procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Tá bom? Então, ou seja, você tem que conhecer o que está escrito aqui. Mas infelizmente muitas pessoas carregam a Bíblia e não sabem o que tem escrito aqui. Ou seja, são levados pelo que os outros falam. Não procura fazer como aqueles crentes de Bereia, que quando os apóstolos falavam, eles corriam lá nas escrituras para conferir se de fato era aquilo ali mesmo. E falta esse tipo de entendimento em muitas pessoas que estão dentro de templos religiosos, tá bom? Então, ou seja, o tema aqui, meus amados, muitas pessoas falam que as pessoas cometem homicídio, cometem prostituição, lascívia, bebedice, vão em centros de macumba, dizem que são possuídas pelo espírito, por demônios, por Satanás. Mas o que diz a Bíblia a respeito desse tipo de coisa? Quando uma pessoa se embriaga, quando uma pessoa comete um homicídio, quer matar, muitas pessoas acham que essas pessoas estão possessas por demônios, estão possuídas pelos diabos. Mas o que diz a Bíblia? Eu não posso ir pelo que os outros falam, eu tenho que ir pelo que está escrito nas Escrituras. E eu vou te mostrar o que está escrito, tá bom? Olha só, o que diz aí, Gálatas 5, a partir do 16. Está escrito assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo falando aqui aos Gálatas, depois você lê o contexto todinho lá do 1, tá bom? Então, se você viver no Espírito, o que é viver em Espírito? Viver em Espírito é você sempre, em qualquer lugar que você estiver, você está adorando a Deus em pensamento. Porque a verdadeira adoração, ela é no Espírito. A verdadeira adoração é no Espírito, não na carne. Quando a adoração era na carne, era no tempo da lei, que é o que Paulo estava falando aqui aos Gálatas. A adoração na carne era o que? Era circuncisão, era jejum, era Páscoa judaica, tá? Era subidas em monte. Essa era uma adoração na carne. Tá entendendo isso aí? Essa era a adoração na carne. Mas essa adoração que Paulo está falando aqui, ó, por isso digo, viva no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você viver no Espírito, você não vai fazer com que as obras da carne elas se manifestem em você. Porque se eu vou dar um exemplo aqui, se eu deixar de viver no Espírito, as obras da carne vão se manifestar em mim. As obras da carne, meus amados, ela vai manifestar em qualquer um. Vai se manifestar naqueles que se diz pastor. Vai se manifestar naquele que prega a palavra de Deus. Por quê? Porque todo ser humano está sujeito às obras da carne. Só que, para que essa obra da carne ela venha se manifestar, você tem que deixar de alimentar o seu lado espiritual. Para que ela não se manifeste, você tem que alimentar o seu lado espiritual. E como alimentar o lado espiritual? É através de leitura bíblica, é através de adoração no Espírito, é através de oração também no Espírito, é através de conhecimento. Quando você conhece a verdade, você é liberto. Está entendendo isso aí? Então, ou seja, é um alimento, esse alimento espiritual de palavra é como se fosse um alimento para o seu corpo.
Se você deixar de alimentar essa carne aqui, ela vai fraquejar, ela vai cair, ela vai adoecer. Ela vai ficar fraca, ela vai estar sujeita a todo tipo de doenças. Tá entendendo isso aí? Então, o espírito é diferente. Ele não vai estar sujeito a doença. Mas ele vai estar sujeito a quê? A cair. Por que ele vai cair? Ele não vai cair, literalmente falando. Ele vai deixar de agir na sua vida. Por quê? Porque você que está se afastando. É você que está deixando de alimentar ele com palavras, com leituras bíblicas e até mesmo através de oração. Este é o lado, este é o alimento que alimenta o nosso espírito, tá bom? Quando você alimenta o lado espiritual, o nosso espírito, a carne ela cai. Ela tenta querer se levantar, se erguer, mas nem por você estar alimentando o seu lado espiritual, ela sempre acha uma brecha ali que ela costuma dar os gritos. Ela costuma querer se manifestar aquelas obras da carne que eu vou te mostrar aqui, que muitos que se dizem evangélicos denominam esse tipo de obra a um ser espiritual conhecido na religião como diabo, Satanás, que na verdade foram criados pelo sistema religioso, tá? De fato e de verdade, Satanás quer dizer acusador, tá? Demônios, opositor. Então isso é um tema para um outro estudo, tá bom? Então vamos lá. Por que viver no espírito? Para que as obras da carne não venham se manifestar, tá bom? Então, olha só aí. Por isso digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Tá vendo aí? Essa carne que Paulo está se referindo é isso aqui. É isso aqui. Essa carne aqui, ela deseja o contrário que o espírito quer. Essa carne aqui, ela quer libertinagem, ela quer liberdade, ela quer farra, ela quer bebedice, ela quer outros tipos de vício. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, o que vai acontecer? Essa é a luta. A nossa luta, ela não é contra... como é que eu vou dizer? A nossa luta não é contra espírito. A nossa luta não é contra aquilo que você não pode ver. A nossa luta não é o que o sistema religioso fala, que você luta, que você luta contra o demônio, contra o diabo, nada a ver. A nossa luta é contra nós mesmos, é contra o que está dentro de nós. A nossa luta, de acordo com a Bíblia aqui, é contra isso aqui, é contra a carne. O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, ele luta todo dia, toda hora. Há uma luta constante entre esse Espírito e entre essa carne aqui. Tá entendendo isso aí? O Espírito de Deus, meus amados, que habita em mim, que habita em você, não luta contra um ser espiritual criado pela religião, pelo sistema religioso, que é diabo, que é Satanás. Tá entendendo isso aí? O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, luta contra nós mesmos. Luta contra isso aqui, contra os desejos dessa carne aqui. Tá entendendo? Olha só o que diz aí, para que você entenda. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. Tá vendo? Então, ou seja, há um conflito entre espírito e carne. Então, a luta do Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, não é contra um ser espiritual criado pelo sistema religioso que eles chamam de diabo, de Satanás. A Bíblia é muito clara. Ela é bem clara e objetiva. A luta do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, é contra isso aqui, é contra a carne. Essa luta, ela é diária, ela é constante. Tá entendendo isso aí? Essa luta é constante. A luta do Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, não é contra um ser espiritual que o sistema religioso diz. Essa luta é contra a carne. Esse mal está dentro de mim também. Está dentro daquele que se diz pastor, em cima de um púlpito pregando. Esse mal está dentro de todo ser humano. Está entendendo isso aí? Ninguém escapa desse mal. Esse mal, ele existe em todo ser humano. Está entendendo isso aí? Então, para que esse mal não venha se manifestar
Nós temos que estar vivendo de acordo com o Espírito. Nós temos que estar alimentando o nosso lado espiritual. Tá entendendo? E olha só o que diz mais aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, tá vendo? Então o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, não está lutando contra um ser espiritual. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, está lutando contra a carne, contra os desejos que essa carne ela quer se manifestar. Então, você vai ver qual que são esses desejos aí, tá bom? Então, ou seja, o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se você, meus amados, não viver no espírito, você vai fazer o que você, na verdade, não deseja fazer. Ou seja, eu tô com o desejo de fazer, por exemplo, eu tô com vontade de beber. Se eu não vigiar em espírito, se eu não alimentar o meu lado espiritual, uma hora dessas eu dou ouvido à minha carne. Não, vou tomar uma só e pronto, acabou. Então, ou seja, são desejos da carne que está em todo ser humano. Tá entendendo isso aí? Esse mal habita em mim, habita em você, habita em qualquer um que é ser humano. Ninguém escapa disso aí. Todo ser humano está sujeito a esse tipo de desejos, que são desejos carnais, tá? Então vamos lá. Eles estão em conflito um contra os outros, de modo que vocês fazem o que não desejam. Mas, se vocês é guiado pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui Paulo falando aos Gálatas, né? Ou seja, os Gálatas, eles viviam na graça, até que teve uns dos outros discípulos, tá? Que era Pedro, Tiago e João, passaram lá e disseram aos Gálatas que eles teriam que circuncidar, eles teriam que guardar a lei de Moisés para que eles viessem ser salvos. Mas a salvação não é por obras. A salvação não é por obras da lei. A salvação não é pela circuncisão, que foi dada apenas ao povo gentil. E lembrando que a circuncisão foi um pacto entre Deus e Abraão, tá? A circuncisão, não sei se você já ouviu falar isso, a circuncisão foi um pacto entre Deus e Abraão, tá? Quando gerou ali Isaac, tá bom? Que era o filho da promessa. Então a circuncisão foi ali, teve início ali, entre Deus e Abraão. Foi um pacto entre Deus e Abraão. Então a circuncisão era a marca daqueles escolhidos de Deus. Tá entendendo isso aí? Então a circuncisão era para o povo judeu, tá? Assim como toda a lei também. Mas não é o assunto aqui agora. Então, olha só o que vem aí. Então, ou seja, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo falando aos Gálatas, não para mim, nem para você. Temos que respeitar esse tipo de verbo aqui, tá? Então, ou seja, ora, as obras da carne são manifestas. Qual que são as obras da carne que manifestam, que elas manifestam em mim, manifestam em qualquer ser humano? Quais são esses tipos de carne? São, por exemplo, imoralidade sexual, é obra da carne, tá? Impureza, obras da carne, tá bom? São obras da carne. Libertinagem são obras da carne, tá bom? Libertinagem é obra da carne, tá? Idolatria é obra da carne, pessoas que idolatram, que idolatram santos, que idolatram pessoas também que idolatram até bens materiais, como casa, carro, tá? Isso também faz parte de idolatria. Feitiçaria, que o sistema religioso fala que a pessoa está possessa por demônios, é obras da carne, tá bom? A pessoa ter ódio de outro, você ter ira, ter ódio de outra pessoa, é obra da carne, tá bom? Não vem de espírito maligno nenhum, não vem de demônio nenhum, tá? Que foi um ser criado pelo sistema religioso, tá? A discórdia, ou seja, você não combinar com ninguém, onde você vai, a pessoa transmite discórdia, contenda, inimizade, são obras da carne, tá bom? Ciúmes também são obras da carne, tá bom? Então, ou seja, egoísmo são obras da carne, dissensões, facções, inveja, embriaguez, né?
que é quem bebe demais, também são obras da carne. Orgia também são obras da carne. Coisas semelhantes a essa eu advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, como você viu aqui, homicídio, feitiçaria, idolatria, orgia, porfia, ira, ciúmes, glutonaria, dissensões, tudo isso são obras da carne. É por isso que o próprio Cristo ele disse que a carne para nada presta. Quando o apóstolo Paulo disse que em mim não habita nada de bom, ele quis dizer na carne. Porque os desejos da carne são tudo aquilo que é contrário ao Espírito. Então, você que pensa que uma pessoa que acabou de matar o outro ali, ela tá possessa por demônio. Não, são obras da carne, momento de ira. Deixou-se que a carne manifestasse aquilo ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se alguém chegar a pegar seu filho no couro, você pode estar dentro de uma igreja que na hora a carne se manifesta. Você vai querer pegar aquela pessoa no couro. Então, ou seja, a carne ela vai se manifestar. Vou dar outro exemplo aqui. Vai você que está dentro da igreja, até mesmo você que é pastor, que se diz pastor, pregador, vai trabalhar e a pessoa não te paga para você ver. Na hora a carne manifesta, você vai começar a ter raiva, vai começar a xingar, vai começar a gritar, vai começar a espernear. Por quê? A carne vai se manifestar se você der lugar a ela. Então, ou seja, meus amados, tudo isso são obras da carne. Nós não podemos ir contra o que está escrito lá em Isaías 45:7. Por quê? Eu me refiro a esse texto aqui. Porque muitos que se dizem pastores, eles atribuem tudo de mal a um ser espiritual chamado Satanás, que foi uma coisa criada pelo sistema religioso. Você pode até espernear do outro lado, tá? Você pode até não concordar comigo, por quê? Porque você não conhece a verdade. Você não conhece o assunto lá da raiz. Você não voltou no passado para poder entender, vamos entender como surgiu essa história de diabo, como surgiu essa história de Satanás. Não é aquele que eles falam lá em Ezequiel 28, Ezequiel 14, não é aquilo. Aquilo ali estava se referindo ao rei de Tiro, o rei de Babilônia. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, antes de você criticar, você tem que viajar na história, você tem que querer saber o que é diabo, o que é Satanás, o que quer dizer esse tipo de coisa no grego original. Tá bom? Então, ou seja, isso foi uma coisa criada pelo sistema religioso, tá? Porque se você atribui o mal a um ser que o sistema religioso fala que é diabo, que é Satanás, você é contra a Bíblia. Você não conhece de fato o que está escrito aqui. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece o conteúdo que tem aqui dentro. Se eu falo para você que o mal não vem de um ser que a religião criou, que seja bem, que seja mal, vem tudo da parte do nosso Altíssimo Deus. É Ele que está no domínio sobre tudo e sobre todos, e sobre todas as coisas. Tá entendendo isso aí? Eu citei o texto aqui de Isaías, tá? Isaías 45:7. Eu quero te mostrar aqui uma passagem aqui em Isaías 45:7, para que você entenda de uma vez por toda que o mal, ele não vem, tá, por um ser espiritual que a religião criou. O bem, o mal, vem de Deus, só vem tudo dele, que seja bem, que seja mal, vem tudo dele. Não adianta você não querer espernear, pular, dar pirueta, essa é a realidade. Não podemos atribuir o mal a um ser espiritual criado pelo sistema religioso. Se a Bíblia, ela fala o contrário. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, olha o que está escrito em Isaías 45:7, para que você entenda de vez essa palavra, que aí você vai parar, vai pensar e vai imaginar assim, ué, mas se está escrito dessa maneira,
Então o mal não é de Satanás. Eu posso, por exemplo, falar com você, eu vou citar aqui vários textos da Bíblia de maldade que não veio enviado da parte de Satanás, tudo enviado da parte de Deus. Eu vou citar um aqui, só um que vai mexer com você. Quando Deus enviou aquela última praga lá no Egito, que veio o anjo da morte, tá? Foi o anjo da morte, tá bom? Enviado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Aquele anjo da morte, quando chegou ao Egito, enviado pelo próprio Deus, que matou todos os primogênitos ali do Egito ali, tá entendendo isso aí? Deixa eu te fazer uma pergunta a você que gosta de atribuir o mal a um ser espiritual criado pelo sistema religioso. Quando esse anjo da morte passou pelo Egito, que matou crianças inocentes, e não foi só crianças, tá? Matou também todo o primogênito de todo o animal. Não foi só do ser humano, matou todo o primogênito também do animal. Até o primogênito dos animais pagaram, pra você ter ideia. E isso aí é uma coisa boa? Não, isso foi um mal enviado por Satanás? Não, enviado por Deus, pelo próprio Deus. Tá? Aí talvez se você vê hoje uma praga aí que mata milhares e milhares de crianças, você fala, é uma doença de Satanás. Não, talvez é permissão de Deus, é Deus que permite tudo. Porque ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre, ele não muda. Aquele Deus que mandou aquele anjo lá no Egito, na última praga que matou todos os primogênitos, crianças inocentes, até mesmo os primogênitos de todos os animais, aquele Deus lá é o mesmo hoje. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Então se você atribui tudo quanto é tipo de mal a um ser criado pelo sistema religioso, você tem que atribuir esse mal que aconteceu lá no Egito também ao diabo. É claro que aí você não vai querer, porque ali, né, você vê que é uma palavra do próprio Deus, do próprio Criador. Imagina aí, rapaz, umas crianças inocentes, bebê recém-nascido, que não tinha nada a ver, não tinha ainda nem entendimento, o anjo da morte vinha ceifar tudo. Imagina aí ovelhas, bodes, vacas com os primogênitos, até eles também morreram. Isso é coisa boa? Não, isso foi um mal, um mal. Foi enviado por Satanás? Não, foi enviado pelo próprio Deus, tá bom? Então passa a ler mais a Bíblia, tá bom? Para que você entenda e não atribua todo tipo de mal ao Satanás. Porque muitas coisas também, ou seja, todas as coisas vêm da parte de Deus, porque Ele é único e soberano. Eu sou o único Deus e não há outro. Está escrito assim. Olha o que está escrito em Isaías 45:7, tá? Para que você entenda. Aqui é o próprio Deus falando, olha só. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ou seja, então se não há nenhum outro, não há outros. Satanás, não há outros demônios, não há ninguém. Ele é único. Tá entendendo isso aí? E não há nenhum outro. Vou repetir. Eu sou o Senhor. Tá bom? E não há nenhum outro. Olha Deus falando aqui. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Deus falando, tá bom? Eu promovo a paz. Eu causo a desgraça. Em outras traduções tá assim, eu faço o mal, eu crio as trevas, tá? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí? Depois desse texto aqui de Isaías 45:7, que você que gosta de atribuir tudo de ruim a Satanás, eu posso até ler aqui, sem olhar na Bíblia, aqui em outras traduções, Ferreira de Almeida, que está escrito lá, está assim, a tradução lá está assim, eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, meus amados, a você que gosta de atribuir mal de um ser criado por um sistema religioso, eu aconselho que você venha ler mais a Bíblia. Porque o sistema religioso, ele aprisiona pelo medo. Ele não prega o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho quer dizer o que? Boas novas.
boas notícias. Evangelho não é aterrorizar. Eu não posso me prender, fazer com que você frequente um templo religioso, te colocando palavras que venham fazer com que você sinta medo. Não. Eu tenho que te provar na Bíblia o que é Evangelho. Evangelho é boas novas, boas notícias. Efésios 2,8. Nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? Um dia me perguntou um pastor. Mas que graça é essa que você está falando? Ele me perguntou assim. E eu falei com ele, essa é a graça, tá? Essa graça que eu estou te falando aqui, eu respondi para ele dessa maneira. Essa graça, que nós somos salvos pela graça, a graça é, meu amado, é que nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Eu falei para ele. Você, nós não somos salvos pelo que você faz, ou seja, nas obras da carne. Tá? Você não é salvo porque você faz jejum. Você não é salvo porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Primeiro que nem existe essa frase na Bíblia. Criado também pelo sistema religioso. Você não é salvo porque você participa de Santa Ceia, que era na verdade Páscoa judaica. Você não é salvo por isso. Eu falei para ele. Você é salvo pelo que Cristo fez na cruz. Você é salvo pelo derramamento de sangue na cruz. Essa é a graça. Favor imerecido, ou seja, eu não merecia, você não merecia. E mesmo que nós quiséssemos fazer algo para ser salvo, não adiantaria. Por quê? Se você pratica obras da lei como jejum, subida no monte, Páscoa judaica, que é Santa Ceia e outras baboseiras, de nada tem valor para Cristo. Quando Cristo lá em cima olha para você, ele não olha pelo que você faz, ele não olha o que você faz, ele não olha o seu sacrifício na carne, ele olha pelo sacrifício que o Filho dele fez na cruz. Essa é a verdadeira graça de Deus. Então, só que esse tipo de palavra, se for pregado em um sistema religioso, esse tipo de palavra, ele não vai aprisionar as ovelhas, muito pelo contrário, ele vai libertar as ovelhas. Tá entendendo isso aí? E uma vez as ovelhas entendendo a verdade, entendendo a graça de Deus, elas serão livres. Elas não vão ficar agarradas em um templo religioso por medo, por ameaça. Que tipo de ameaça é essa? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não participar da Santa Ceia, você não tem comunhão com Cristo. Se você não fizer jejum, você não está em santidade com Cristo. Para, tanta baboseira. Tá entendendo isso aí? Por quê? Isso é um tipo de prisão na mente, psicológico. Tá entendendo? Ou seja, são filosofias, sabedorias de homem. Esse tipo de palavra que eu acabei de falar aqui, na verdade, para o sistema religioso não tem graça, porque para o sistema religioso é manter as ovelhas dentro do templo religioso. Para quê? Para, na verdade, dar lucros a ele. Essa é a mais pura verdade, infelizmente. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha fazer com que você entenda essa palavra e que você venha querer conhecer mais a Bíblia que você tem dentro da sua casa. Tá bom? E que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa fazer com que você tenha interesse em conhecer este livro de verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará você de quê? De todo tipo de heresia. E fiquem todos na paz do Cristo ressuscitado.